política em si, sobre a emancipação política, né, o que destaca-se, né, a Lagoa da Canoa, ela foi emancipada no dia 28 de agosto de 1962, né, o que revigorou, o que deu força, né, a importância econômica, né, e política da nossa cidade, né, transformando-se em cidade, né, do povoado que se transformou em cidade. Do trabalho para a independência participaram José Pereira Lúcio, José Leite, José Ramos Barbosa, José Emiliano de Almeida, Mauro Vieira e outros, né? O destaque está nesses que apareceram, que foram destacados em si, né? José Pereira Lúcio, José Leite, José Ramos, José Emiliano e Mauro Vieira, né? A gente sabe que teve outras pessoas envolvidas, teve muito mais pessoas, muito mais famílias envolvidas, né, nesse processo, né? Não foi uma coisa só desses cinco, né? Só que todas as mudanças e todas as transformações do mundo, elas não iniciam pela grande maioria. São pequenos grupos que se tornam grandes grupos, mas toda discussão, toda mudança feita na sociedade sempre começou com poucas pessoas conversando e acreditando nessa mudança, nessa transformação que acontece, né? Na nossa cidade não foi diferente. Possivelmente as pessoas começavam a ver a cidade de Arapiraca como um passo a mais para que a Lagoa da Canoa se transformasse em cidade e que começou a discussão de independência e foi se transformando, ganhando corpo e foi finalizada no dia 28 de agosto por uma lei apresentada pelo deputado José Pereira Lúcio, né, que fazia parte também dessa luta, desse trabalho pela independência, né, de 1962. Né? Então, acredito que ninguém vai errar a, o ano de emancipação do nosso município, né, 62, e o dia 28 de agosto já está enraizado na nossa mente, né, no nosso dia a dia como canoense, de que essa data é uma data comemorativa e festiva, né? Aí Mauro Vieira se tornou, com a emancipação, foi eleito vereador, se tornou o primeiro presidente da Câmara, né? Primeiro presidente da Câmara, Mauro Vieira, também se destacar. O governador Luiz Cavalcante indicou, né, e nomeou o primeiro prefeito, o senhor José Barbosa, né, que foi o prefeito de 28 de agosto de 62 a 25 de janeiro de 63, né? O prefeito José Barbosa foi o responsável pela primeira eleição municipal, né? Então é um destaque que a gente tem que fazer pela participação e a contribuição do José Barbosa como o primeiro prefeito eleito do nosso município. Eleito não, desculpa aí, gente. Primeiro prefeito indicado que organizou a primeira eleição, que teve como eleito o meu avô, Antônio Francisco dos Santos, que foi o primeiro prefeito eleito. Acabei confundindo aqui com a primeira eleição. A primeira eleição ele organizou, mas quem venceu a primeira eleição foi o prefeito Antônio Francisco dos Santos. Dúvidas, perguntas, gente? Vocês estão muito silenciosos. Eu fico imaginando, será que não, quando vocês estiverem numa sala presencial ou num auditório, será que vão ser tão silenciosos assim? Ou vocês vão ser alunos, como todos os alunos, né? E sempre vão conversar? Ô, Nando, esse Oi. José Barbosa, ele é aquele mesmo que apareceu, que é o José Ramos Barbosa. José Barbosa Ramos foi o, Tinha apostila, eu não lembro do nome do outro, que era alguma coisa Barbosa. o José Ramos Barbosa não é a mesma pessoa, não é o mesmo José Barbosa Ramos. Podem até ser parentes, mas não é a mesma pessoa. José Ramos Barbosa participou da luta pela emancipação, pela independência. E José Barbosa foi o prefeito indicado, né? O primeiro prefeito que foi nomeado pelo governador Luiz Cavalcante. Aí, o José Barbosa tem outro sobrenome além?
José Barbosa Barbosa, Ramos. alguma coisa. É José Barbosa Ramos. Ah, sim. É Ramos. José Barbosa Ramos. Agora tem um José Ramos Barbosa que é diferente, que é uma outra pessoa. Aposto que os dois vão estar juntos na prova. É possível. É possível, porque é o mesmo nome, né? Só inverte a ordem. É bem possível que tenha. Aí o primeiro prefeito eleito, a primeira eleição foi no mês de novembro de 62, foi Antônio Francisco dos Santos, né? Foi o meu avô, Antônio Francisco dos Santos, que foi é, exerceu o mandato de 63 a 68, né? Observem que foram 5 anos de mandato, né? Cinco não, né? 64, 1, 65, 2, 66, 3, 67, 4, 68, 5. 5 anos de mandato, né? E houve uma variação, havia uma variação. Tinha eleição que era 4 anos, tinha eleição que foram 6 anos, tem eleição que foram menos de 4 anos também, né? Viu? Tem uma regularidade depois da Constituição, né? Depois da Constituição de 88, e teve uma regularidade de 4, 4, 4 anos, né? Existem propostas, né, de uma reforma eleitoral para mudar o calendário, né? Para mudar para ser mandatos de 5 anos sem reeleição. Tem proposta, né? Se passar, no futuro pode ser que haja alguma alteração. Mas, por enquanto, hoje, atualmente, o mandato é 4, 4 anos, né? Aí, junto com a posse do Antônio Francisco dos Santos, a posse foi no dia 25 de janeiro de 1963, né? Essa foi o dia da posse, né? A posse foi no dia 25 de janeiro, né? Foi a instituição da prefeitura e a instituição também da Câmara de Vereadores, né? A Câmara de Vereadores, o presidente Mário Vieira de Souza, né? Foi o primeiro presidente e o mandato dele foi de 1963 a 1966 também, né? Foi isso aí. Foi 4 anos ele, né? E depois teve mais 2 anos, teve 2 anos outro presidente, né? Acho que foi o José Bezerra Leite. O José Bezerra Leite foi o segundo presidente, né? Essas informações são informações que podem ser alvo de provas. Essas pessoas que participaram da independência, o prefeito eleito, né? O José Barbosa Ramos, o Antônio Francisco dos Santos, também pode ser alvo de prova, né? O mandato de 5 anos, a data da posse, o início do funcionamento da Câmara de Vereadores também foi no dia 25, né? A posse foi para ambos, né? Teve a posse nesse dia, né? Pode destacar aqui, né? A posse de ambos, da Câmara e do prefeito, o início do trabalho do prefeito e o início da Câmara de Vereadores, né? Lembrando que o prefeito indicado, não houve vereadores indicados, só foi o prefeito que foi para organizar esse princípio, essa primeira eleição, né? Pode até ter questões que comentem e falem sobre os vereadores indicados também, que é uma afirmativa falsa, né? Não houve indicação de vereadores. Houve eleição de vereadores, que foi a primeira Câmara eleita, que foi em novembro na eleição, né? E assumiram no dia 25 de agosto, né? Aqui nós temos a história do município, do Lagoa da Canoa, ente federativo, personalidade jurídica, direito público, né? Começa a ganhar forma com a sua criação. A criação, 28 de agosto de 62, pela o projeto de lei, a lei estadual, né? 2472,
foi apresentado pelo então deputado. Quem foi o deputado que apresentou o projeto de lei? Quem foi o deputado? Foi o deputado, muito bem, Núbia. Luciene também. José Pereira Lúcio, né? José Pereira Lúcio foi o deputado que apresentou o projeto de lei criando, mudando, né, transformando a cidade, o município, o povoado de Lagoa da Canoa, o distrito de Lagoa da Canoa, em cidade de Lagoa da Canoa. José Pereira Lúcio, esse é o nome do deputado que fez a lei de emancipação do nosso município, né? Manuel Pereira Filho foi deputado também, é homenageado pela escola Manuel Pereira Filho. José Bernardes também foi deputado e é homenageado na escola do Barro Vermelho, né? José Lúcio de Melo é homenageado na escola da Mata Limpa, né? E José Pereira Melo não existe, aí é uma misturada. Mas o nosso deputado que a gente tem que guardar na memória, quem apresentou o projeto de lei foi José Pereira Lúcio. Dúvidas, perguntas, gente? Nessa questão quinta, ele pergunta quem foi o governador que sancionou a lei 2472, que tornou a cidade de Lagoa da Canoa emancipada. Qual foi o governador, gente? Núbia já respondeu, ali, Luciene. Muito bem. O governador foi o Luiz Cavalcante, né? O Luiz Cavalcante, que é a nossa letra C, né? Esse foi o governador que sancionou a lei foi homenageado, né, pela a primeira escola do município, a escola municipal, né, feita na época pelo prefeito Antônio Francisco dos Santos, foi em homenagem ao governador Luiz Cavalcante, que foi o governador que sancionou e que autorizou a nossa cidade ser criada, né? Aí na questão 6 ele tem algumas perguntas, né? Quem foi o primeiro prefeito eleito e quando foi instalada a sede do município, né? E quando foi instalada a sede do município? São duas perguntas. Uma quer saber quem é o nome do primeiro prefeito eleito e a outra que data que foi instalada a sede do município, né? É a instalação da sede do município. A instalação da sede do município tem uma diferença. Não é a mesma data da lei, né, da emancipação. A Luciene se atrapalhou, não foi, Luciene? A resposta Verdade, eu podia ser um pedaço. É que é, eu mais a lindo. resposta é letra C. Letra C. Primeiro prefeito eleito foi Antônio Francisco dos Santos e a sede do município foi instalada no dia 25 de janeiro de 63. Há uma diferençazinha, aí você colocou, acho que a letra B, não foi? Não, Letra C. A Luciane acertou, a Luciane acertou. Quem colocou errado foi a Núbia, foi a Núbia. A Núbia colocou José Barbosa, né? É, aí ele não está falando do primeiro prefeito em si indicado, né? Ele está falando do eleito. E o eleito foi o senhor Antônio Francisco dos Santos, que foi, que iniciou o mandato dele, né? Tomou posse no dia 25 de janeiro de 63, né? José Barbosa foi o prefeito indicado pelo governador Luiz Cavalcante, que teve a incumbência de organizar a eleição, né? Dúvidas, perguntas, gente?
Aqui ele quer saber quem foi o primeiro prefeito do município e o período de duração do mandato dele. Quanto tempo, começou quando e terminou quando o mandato do primeiro prefeito? Deixa eu ver isso aqui para ver se eu acerto. É, tá com a mão levantada, Maísa, quer falar? Pode falar. Ô, professor, boa tarde. Boa Professor, tarde. a questão anterior, a questão 6, você falou que era a letra C, só que teve uma troca aí e a minha deu a letra E. Mas não tem nada não, continua a Não, mesma porque você confundiu aqui pergunta. que eu alterei a ordem. Foi. Anteriormente eu tinha colocado antes Ela de. passei a letra E. Exatamente, eu fiz essa mudança, eu alterei. Eu alterei. Para vocês Mas continua a prestarem mesma coisa. atenção, prestem atenção. Mas Na continua a letra mesma E, coisa, pode ser? não, é a mesma coisa, o mesmo texto, né? Só alterei. Certo, Anteriormente a letra C era José Barbosa, sede do município e tal. E aí eu inverti, botei aqui era C na E e a que era E na C. Para ver se vocês estão beleza. atenciosos, não se pegar na letra, mas sim nas pessoas, né? Nos nomes, não é, na resposta. Foi isso que eu me peguei na resposta. Ah, aí nós temos aqui agora qual é a pergunta, quem foi o primeiro prefeito, né? O primeiro prefeito e quanto tempo durou o mandato, né? Não foi 5 meses? Foi 5 meses, exatamente. Vai ser a letra D. No meu, não sei se mudou aí. Mas mudou aqui, mudou. A letra D aqui está de 61 a 63, está 2 anos. Aí só que na realidade é de sessenta e sessenta e dois dois a a setenta sessenta e e três. três Do dia 28 É, de agosto de 62 até o 25 de janeiro de 63, né? Que foi o percurso, o tempo de mandato do primeiro prefeito do município, né? Que ele foi indicado pelo governador Luiz Cavalcante e tirou 5 meses de mandato e organizou a primeira eleição, né? A principal realização do José Barbosa foi organizar a primeira eleição, né? Nesse projeto, nesse trajeto, nesse caminho dele, né? Ele assumiu no final de agosto, aí trabalhou setembro e outubro para organizar o pleito, né? A primeira eleição que foi em novembro daquele ano, né? Em sequência, passou o bastão, né? Na corrida da vida para o sucessor, que foi Antônio Francisco dos Santos. Ô, Desenvolvimento. Oi, Nando, no pode caso, falar. quando Antônio Francisco dos Santos ganhou, quando Antônio Francisco ganhou, aí existia vice nesse tempo. Existia, existia. O Eu, vice o vice do Antônio Francisco está bem aqui no final. Deixa eu olhar aqui no Poder e Cidadania. Aqui, foi o senhor José Antônio Melo. No início da nossa história não há destaque para o vice. O nome do vice aparece, ele aparece quando vai no capítulo de Poder e Cidadania, cidade e seus governantes. Aí aparece o nome do vice, o João Antônio de Melo. O senhor João Antônio de Melo foi o vice do
Antônio Francisco dos Santos, na época. Desenvolvimento e fonte de renda no nosso município, né? No início do povoamento do nosso município, a pesca, ela era um meio de subsistência, né? Tínhamos 5 lagoas, junto com a lagoa que deu o nome à cidade, né? Que deu origem ao nome, tinham mais 4 lagoas que tinham destaque, né? Eram elas a Lagoa Grande, que hoje é chamada Lagoa Grande do Jatobá, né? A Lagoa do Ginipapo, a Lagoa do Mato e a Lagoa da Pedra. Juntamente com a nossa lagoa que deu origem ao nome da nossa cidade, existia no nosso município ali uma pesca de subsistência. O pessoal pescava para se alimentar, né? Além da extração de madeira nas matas, as lagoas serviam para a pesca naquela época, sendo elas Lagoa Grande, Lagoa do Ginipapo, Lagoa do Mato e Lagoa da Pedra, né? São 4 lagoas, mais a quinta que é a que deu nome à cidade, né? Aí, antes de surgirem as grandes plantações de fumo, nossos agricultores experimentaram diversas culturas, tais como café, algodão, milho, feijão e mandioca, né? Hoje o que prevalece é o fumo e a mandioca, né? Comercialmente falando, os dois maiores é fumo e mandioca, né? Apesar que nós temos, com a questão da irrigação, muitos produtores também produzindo hortaliças, produzindo frutas, verduras, né? Que também são comercializados nas feiras ou nos supermercados aqui da região, né? Com o advento da tecnologia, né, a utilização de irrigação, está uma diversificação também, né? E o pessoal também está plantando fumo também irrigado, né? Milho irrigado também, né? O milho não somente na época de milho, né? Na época do inverno, tem milho também o ano todo, o pessoal também plantando através de irrigação, né? Aí, com o passar do tempo, algumas culturas perderam espaço na agricultura da nossa região. Hoje, uma das principais fontes de renda da nossa agricultura é o fumo, né? Há um destaque para o fumo, né? A empresa de beneficiamento do fumo, a Ermo, é uma importante empregadora do município, né? O surgimento da cultura do fumo na região agreste, posteriormente no município, fez com que diversas pessoas, até mesmo de outros estados, como Pernambuco, migrassem para a nossa cidade. Um dos motivos para essa migração eram as terras propícias, né, para a cultura do fumo, que era considerado na época o ouro negro, né, o ouro negro. A migração ocorreu, pessoas saíram de Pernambuco, Sergipe, vieram para cá. Bahia, né, um exemplo de migração da Bahia para cá é a família do goleiro Dida, né? A família do goleiro Dida, eles moravam na Bahia. E por conta da instalação da Hermo trabalhando aqui, o pai dele, o seu Isaltino, trabalhava na Hermo Tabarana e veio para cá, né? Cultura do fumo. Não deixa de ser, né? Eles vieram trabalhar aqui na empresa, mas graças ao fumo, que se deu bem aqui no nosso município, né? Aqui temos 2 fotos, né? Uma da cultura do café e outra do algodão, a plantação do café e água do algodão. A empresa de tabacos é um detalhe, né? A empresa de tabacos, a Hermotabariana, ela é uma importante fonte de distribuição de renda aqui no nosso município, né? De renda, empregadora, uma importante empregadora. Hoje trabalha o ano inteiro, né? Durante a safra
durante o período de inverno com a safra comum, normal, né? E fora do período de inverno com a produção do fumo através de irrigação. É uma empresa hoje norte-americana, uma empresa norte-americana, uma multinacional, né? Tem filial em Alagoas e na Bahia, né? Importante geradora de emprego e renda, né? No nosso município. A chegada na nossa cidade foi no ano de 62, que teve sua instalação no ano de 63, no ano de 63. É, o detalhe aqui do ano de 62, 63, 62, início da nossa história enquanto cidade, né, emancipação, e o interessante, a história interessante que tem o registro é que um, um, um funcionário da firma chamado seu Crismélio, ele procurou o prefeito eleito, né, Antônio Francisco, no final de 62. A Hermo, ela iria se instalar, estava fazendo o estudo para ser instalada aqui na Canoa ou na Feira Grande, né? Ou na Feira Grande. E nessa perspectiva de ser uma dessas cidades, seu Climério procurou o prefeito eleito e numa reunião com as pessoas, os representantes da empresa, a condição para a empresa ser instalada na Canoa eram duas condições. Uma era um terreno onde está instalada a empresa hoje, né? E era um terreno apropriado e propício para o que eles queriam, para o que eles planejavam fazer. E a outra era ter eletricidade. Nós não tínhamos eletricidade, né, nessa época, né? O prefeito eleito Antônio Francisco, numa época onde não havia Equatorial, não havia CEAL, não havia Eletrobras, né? A transmissão de energia era feita pela usina de Xingó, Paulo Afonso, né? A usina hidrelétrica de Paulo Afonso, né? Quem já foi lá conhece, sabe ver que enorme, né? Aquilo ali. E sabe o que aconteceu? O prefeito eleito foi até Paulo Afonso e conseguiu se reunir com o presidente da companhia na época e conseguiu o compromisso da, da Companhia Hidrelétrica de Xingó trazer a primeira linha de eletricidade para cá, né? Com o apoio do governador na época, né? Conseguiu ter a primeira rede elétrica do nosso município, chegou em 63 e foi no iniciozinho da formação da nossa cidade, trazida pelo prefeito Antônio Francisco dos Santos, que garantiu a instalação da Hermo em si, né? A primeira ação, um dos primeiros projetos que a Câmara de Vereadores aprovou foi a doação do terreno para a firma, para a Hermo Tabarana, né? Isso é parte da história do nosso município, que até há uma riqueza de informações também que estão, vamos dizer assim, paradas na história, que são todas as sessões da Câmara. Todas as sessões da Câmara registradas em ata, tem a ata própria, contam a história, né? Contam a história do que aconteceu no município. Você imagine as primeiras sessões da Câmara em 63, o pessoal, os vereadores, discutindo a doação de um terreno para uma empresa de beneficiamento de fumo, de beneficiamento de fumo, que estava vindo se instalar. Veio a primeira rede elétrica naquele período, foi construída a Câmara naquele período, foi construída a Prefeitura naquele período, foi construída a primeira escola naquele período. Vocês imaginem isso numa realidade totalmente diferente, né, do que é hoje. Não existia Fundeb, não existia SUS, não existia assistência social, não existia FPM, não existia FPM. O único recurso que o município recebia era o ICMS de tudo aquilo que era vendido e comercializado aqui, né?
era bem diferente e bem mais complexo as coisas. A, a gente analisar como a Hermo foi instalada aqui, como ela permanece até hoje, teve muito a ver com o prefeito Antônio Francisco e com a Câmara de Vereadores, que também estavam apoiando o chefe do executivo à época para doar esse terreno, para irem buscar essa rede elétrica aqui, né? Para poder hoje a gente ter essa empresa que é tão importante para a nossa cidade, né? Que lá atrás teve todo um trabalho e está tudo registrado na Câmara, né? Os fatos. Tem muita história na Câmara que poderia sair das atas e compor um livro. É até uma sugestão até que eu tive a oportunidade de falar com o Claudiano, de dar ele essa sugestão, ele como presidente da Câmara, em se organizar esses dados direitinho de todas as atas que tem registro, que estão lá, livros, né? Todas as discussões, todos os debates, até para a gente conhecer e também ver. E a Câmara de Vereadores, além de ter uma importância fundamental, também teve muitas pessoas que passaram por lá e deram a sua contribuição para a construção da nossa história hoje. Né? As indicações, os pedidos, os debates, as audiências públicas que houve já na Câmara de Vereadores, são, com certeza, dá um material bacana para um livro, para uma publicação, né? Vamos lá, uma outra coisa que no nosso município, né, teve uma importância no nosso comércio em si, que é a Feira Livre, né? A Feira Livre, com relação ao início da nossa história em si, o fato das pessoas, após atravessarem a lagoa, descansarem, negociarem, comercializarem, também movimentou o comércio aqui, né? E gerou uma renda, gerou um intercâmbio, né? É tanto que nos símbolos do nosso município, né? O amarelo do brasão representa essa riqueza, esse ouro produzido pelo intercâmbio de mercadoria, pela troca de mercadoria que ocorria através da feira, né? Quem criou a Feira Livre não está registrado. Como foi que iniciou? Tem uma história interessante, né, o seu doutor, do Alexandre, contava essa história. É, havia no Alexandre um senhor que fez parte do bando do Lampião. E quando ele era jovem, ele matou uma pessoa num bar na Lagoa da Canoa. E aí, para fugir da cadeia, da prisão, ele se juntou ao bando do Lampião. O nome dessa pessoa era Manuel Ventura, o nome. Manuel Ventura? Não, Manuel Ventura não, Antônio Ventura, o nome desse cidadão. Que fazia parte do grupo do Lampião. E teve um período que o Lampião passou aqui pelo sertão, passou por Traipu, Giral, né? E passou aqui por Lagoa da Canoa também. E o Antônio Ventura já fazia parte do bando do Lampião. E o que acontece? O seu doutor contando essa história, contou que os homens e a população de Lagoa da Canoa se armaram, o pessoal se armou para receber o Lampião na base da bala. E não queriam que o Lampião passasse por aqui com o bando deles, e existe um misticismo de uma história de querer colocar o Lampião como um herói, só que o Lampião não era a flor que se cheire. O Lampião, ele, quando invadiam as cidades e tal, eles estupravam, matavam, o estupro era coletivo. Ele se agradasse da mulher, da moça, ele estuprava primeiro e depois os outros tudo, né? Então não é essa coisinha de herói, de lutador pelos oprimidos, que isso não existe. Isso aí foi pintado e foi criado esse personagem. Mas na realidade,
Era bem diferente a coisa. E aí os homens da Lagoa da Canoa, apesar de sermos uma cidade pacífica Ando, e pacata, ando. Oi, pode falar. O povo, os brasileiros, nós brasileiros, temos essa ideia, né? A maioria das pessoas do Brasil tem essa ideia de colocar o bandido como mocinho. É interessante isso. Tipo, Pode ser, porque foi transformado um personagem Lampião como um mocinho, como uma pessoa que lutava contra os poderosos, só que não era isso não. igual político, Na verdade, ele não. é um povo que não presta lá em cima. O povo sempre quer aquele, não sei por quê. Tá na nossa cultura, né? Nas nossas raízes. A gente não vai descobrir nem tão cedo isso. Tem que fazer um estudo profundo. Aí, gente, aí o seu doutor contava que o seu Antônio Ventura, depois que o Lampião foi morto e tal, ele conseguiu escapar, em si não foi morto, ele voltou e morreu aqui na cidade, envelheceu aqui e faleceu aqui. Aí o seu Antônio Ventura contava e o seu doutor pequenininho ouvia o seu Antônio Ventura, que fazia parte do grupo do Lampião, contando. E não houve confronto aqui, por quê? Porque o Lampião não passou por dentro da cidade. O Lampião seguiu viagem pela estrada, não entrou na cidade. E aí o Antônio Ventura queria entrar na cidade, porque Antônio Ventura era da cidade, tinha matado alguém aqui na cidade, num bar, e foi pro bando, né? Queria, aqui, ó, tô Marro Coroné, né? Queria se mostrar. E o Antônio Ventura foi perguntar ao Lampião por que não entrou na cidade de Lagoa da Canoa. Sabe qual foi a resposta do Lampião, segundo o seu doutor, segundo o Antônio Ventura? Que o Lampião colocou para ele ele, que o pai dele, pai do Lampião, dava feira em Lagoa da Canoa. Você tem uma ideia de quanto tempo deve ter a feira, né? Quando foi isso, né? Faz muito tempo essa história de que o Lampião passou por essa região. E o pai dele dava feira na Lagoa da Canoa. Se a gente for fazer uma análise histórica, é, de onde era o pai do Lampião, né? De onde ele saía para vir para cá naquela época, que não tinha o transporte que tem hoje, que não tinha a facilidade de carros e estradas que temos hoje, e ele vinha dar feira aqui. Inclusive, o Lampião dizia que o pai dele tinha feito bons negócios na Lagoa da Canoa e, por isso, em respeito ao pai dele, ele não ia entrar na Lagoa da Canoa. Pra você ter uma ideia, né? Eu acho que foi a Núbia que perguntou, né? Quando foi a feira, né? Não, a Clédia perguntou quem criou a feira, né? Eu não tenho nem ideia de quem foi que começou, Clédia, mas tem essa história, esse relato que está no livro Diagnóstico Comunitário de Lagoa da Canoa, que nos dá uma ideia de que faz muito tempo. E a nossa feira já foi muito maior do que é hoje. Muito maior do que é hoje. Hoje tem a facilidade, tem muitos supermercados, tem Arapiraca, que é um pulo, né? Mas lá atrás, naquela época, que para você ir para Arapiraca, você passava 2 horas caminhando ou mais, né? Ou de carroça de burro, ou de animal, né? Ou de cavalo. Passava umas 2 horas para chegar, né? Imagine que naquela época a feira aqui deveria ser bem mais movimentada, né? E com toda certeza tinha muito mais circulação de renda na feira livre do que hoje, né? Hoje a gente começa a feira quando é umas 11 horas, já começa o pessoal a desarmar as bancas, né? Aí, além do destaque para a feira em si, o nosso comércio, nossos empreendedores, nós temos uma cidade de empreendedores, né? Tem muitas pessoas que estão comercializando produtos, estão comercializando serviços, né? Também, né? Muita lanchonete, muito restaurante, né? Muitas lojas de imóveis, né? Temos escritórios e consultórios médicos, né? Consultórios médicos, escritórios de advogados, contadores, consultórios médicos, dentistas e de médicos, psicólogos, né? Pilates, né? Serviço, né? Estruturas de Pilates, com estúdio de Pilates montado, temos dois, né? Dois na cidade funcionando, e com
com dificuldade para conseguir agenda, né? Com dificuldade para conseguir agenda. É bem cheio mesmo, bem corrido. Para conseguir um horário não é fácil, não. Academia, farmácias, supermercados, lanchonetes, tem muitas, né? Temos restaurantes, né? Muitos também, restaurantes também comercializando, pessoal que, os empreendedores que tem os espetinhos, tem caldinho, né? Barraca de caldinho, barraca de espetinho, barraca de cachorro-quente. Então, o comércio na nossa cidade, ele está bem assim, efervescente, né? Bem efervescente mesmo, né? As pessoas estão comercializando, nós temos lojas de peças de moto, loja de peças de carro, né? A gente olha direitinho, né? Roupas tem de todos os tipos, de todos os gostos, desde de roupas populares a boutique, né? Nossa cidade, ela tem uma diversidade muito boa, né, nos empreendedores, né? O pessoal que monta som, né? Temos empresas de estrutura de festa, né? Que é o Som. Tem pessoas que montam som em automóveis, né? Comerciais de material de construção, tem vários também. Então é uma riqueza, isso que está acontecendo no nosso município, né? E esse desenvolvimento está graças o nosso povo ser um povo empreendedor, né? Aí nós temos também um destaque para a questão das chácaras, né? As chácaras começou lá atrás com as pessoas compravam um terreninho e construíam uma chácara no intuito de descansar, de ter de sair do dia a dia da cidade para descansar no interior. Só que quando as pessoas começaram a fazer esse movimento, os próprios parentes, os próprios amigos passaram a frequentar esses ambientes, né, que o pessoal começou a organizar, e foi a montar piscina e fazer uma estruturazinha de churrasco, tal, em uma área de lazer. Resultado, as pessoas passaram a querer alugar, a pedir para alugar, né, aquele espaço, né, e acabou que ocasionou uma cultura de as pessoas investirem nesses espaços, né, na montagem de chácaras, com um objetivo também comercial, né? Hoje, praticamente todas as comunidades têm chácaras ou na comunidade ou próximo à comunidade que o pessoal aluga, né, para festas, para eventos, aniversários, batizados, casamentos, né? E acabou também gerando uma fonte de renda, né? Tem pessoas que estão investindo na construção de chácaras, só com o intuito de alugar. De vez em quando é que vai lá, mas a maior parte do tempo é alugado, alugado, né? Tem chácaras de todos os tipos, de todos os gostos, né? De todos os preços disponíveis aí para aluguel. E isso também se dá ao o espírito empreendedor do nosso município em si, né? Um empreendimento grande com relação a chácaras é o Vale da Garça, não, Vale das Garças, né? Vale das Garças, lá na comunidade que ali já é cavaco, né? Ou é Lagoa Queimada, acho que já é cavaco ali, né? Só que ficou enraizado na mente das pessoas que é pintada, que não tem nada a ver com pintada, né? Ali, a pintada é cá no início, né? Aí na escola ali, escola posto de saúde já é Lagoa Queimada, né? E depois lá na frente já pega o início do cavaco ali, aquele empreendimento de chácaras, né? Que é enorme, né? Tem várias construções lá, hoje já, né? Tem uma praça de dinossauro, tem piscina lá de borda infinita, que chama um restaurante, né? Não sei se está funcionando o restaurante, mas estava funcionando até uns anos atrás, e o pessoal ia e tinha acesso à piscina e ficava lá tomando uma cervejinha, almoçando, e com acesso àquela piscina, né? E também lá tem, não é quiosque não, é um nomezinho, chalé para venda, né? Um chalézinho lá para venda também.
no terreno para venda, e também eles vendiam também um chalé pronto. Eu não sei se como é que está lá, né, a questão de unidade, se já foi vendido tudo ou não, mas foi um empreendimento que nasceu dessa cultura da chácara, né? E lá atrás era bem comum em Arapiraca o pessoal, para sair da rotina em si, aí ia para o interior e comprava um terreno e fazia uma chácara. Passou-se isso aqui. Também é a primeira pessoa que fez uma chácara em si foi o professor Bilu. Professor Bilu, na realidade, o professor Bilu, ele mora, acho que até hoje mora, né? Na comunidade do Cavaco, né? E fez um açude enorme, colocou a areia do mar, e esse empreendimento lá no Cavaco, lá, ele recebia os amigos e tal. O professor Bilu também foi vereador aqui por Lagoa da Canoa, acho que 2 mandatos. E aí, a primeira chácara basicamente feita foi o professor Bilu, né? Lá atrás, bem lá nos anos 90 por aí. E aí depois que outras pessoas começaram a investir nesse ramo, nessa ideia, e conseguiram é, criar nas pessoas aqui esse intuito, esse objetivo, né, que ocasionou que hoje, basicamente, todo canto tem chácara para alugar, né? E se você for analisar na sua comunidade, você tem 2, 3 opções de chácaras para aluguel, né? E nasceu lá atrás essa vontade de procurar o sossego, que acabou como fonte de renda e fonte de lazer no nosso município, né? Aí até no registro do livro tá que o Vale das Garças, o condomínio e fazenda Vale das Garças, está situado no sítio Pintada, né? Só que ali não é Pintada. Mas como está no livro, né? Quem vai fazer a prova está com essa informação, então não tem como a gente contestar, né? Então ali vai ser pintada para efeitos da prova, vai ser pintada, né? Aí aqui tem o resumozinho de quando saíam, buscavam um sossego na zona rural, e aí começaram a construir chácaras, e o intuito da construção da chácara para o sossego foi ampliando, foi ampliando, foi ampliando, e hoje nós temos essa realidade no nosso município, né? Que é uma cultura das pessoas gostarem de participar de festas e eventos em chácaras, né? Vamos aí, vamos responder essa 8ª questão, 9ª e 10ª. A 10ª a gente encerra por hoje a aula. Vamos responder essas 3 questões para a gente encerrar a aula de hoje. Me digam aí qual é a resposta. Já estão respondendo já? Letra C, Rosiette. Mais algumas pessoas, mais alguém com resposta? Letra C, Jorge, Núbia. Vamos analisando cada item por item, para a gente descobrir qual que é. Primeiro item aqui em destaque está para o fumo. Aí o fumo entra na categoria de agricultura ou entra na categoria de ermo, tabarana? Entra na categoria de agricultura, né, gente? É agricultura. O fumo é um produto da agricultura. E é trabalhado na empresa Ermo Tabarana, mas o fumo é agricultura, não é empresa, né? Então, o fumo é a primeira alternativa. E nós temos aqui, letra A, já cai, né? Já caiu letra A. Nós temos B, C e D, né? Aí, o segundo item, o lazer. O lazer em si está caracterizado em quê?
em chácara, né? A gente acabou de ver que uma importante fonte de lazer é considerada a cultura da chácara, né? E aí a letra B também cai por terra, né? O item 3 em si, ele está falando aqui no comércio. Qual é o comércio? Quem é que representa o comércio? O comércio é representado pela 2, pela 4, pela 3, né? Pela 2, 3 ou 4, né? O comércio está representado aqui pela feira livre, né? Então aqui o lazer, eu estou marcando errado, né? Aqui o lazer é 1, né? O lazer aqui é 1. O comércio que é 2, não é isso? É isso aí. Aí o que que a gente observa quando a gente vê aqui, marca o lazer como 1 e o comércio como 2, que a letra C cai. Vocês erraram por falta de atenção, né? Vocês não perceberam, né? Não perceberam. Aqui na ordem, na hora de colocar na ordem, a gente confundiram, né? Não é verdade? Não pode confundir. Vocês confundiram aqui o comércio sendo o consultório médico. O consultório médico é serviço, serviço. Consultório médico é serviço. E por último, a Hermotabarana, que é empresa. 5, 1, 2, 4, 3. A nossa resposta, letra D. Mas agora pode errar. Não pode errar na hora da prova. Então, não tem problema. É só atençãozinha aqui. Quando fala em comércio, não está falando de consultório médico. Consultório médico é atendimento, serviço, é serviço oferecido. Comércio está em venda, né? Venda é feira livre. Tenho certeza que ninguém vai errar mais esse tipo de questão. Vamos aí, marca aqui com falso, com V para verdadeiro e F para falso. O nome da lagoa surgiu através da expressão vamos pescar na lagoa, verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Luciene disse que é verdadeiro, vamos pescar na lagoa. Luciene, cuidado, porque você falando um negócio desse chega a me dar um aperto no coração. Mas eu falei hoje da expressão. A expressão que era utilizada quando o pessoal vinha para a Lagoa da Canoa. Lembrei agora. Vamos até a lagoa, né? Vou até a lagoa. Vamos Vou até a Lagoa da Vou até a lagoa. Canoa. Não era vou pescar. Então, esse aqui é falso. Ele é falso. Não vamos pescar na lagoa. Eu vou até a Lagoa de Canoa, né? Que chamava, né? Então, aqui como falso no primeiro, já cai. Letra B, já cai. Letra B e letra A, né? Está vivo C, D e F, né? Aí a segunda alternativa, João de Deus foi um dos primeiros habitantes da cidade, né? Essa ninguém vai errar, né? Verdadeiro. Verdadeiro, então aqui letra C permanece, letra D permanece, letra E também permanece, né? Aí vem para o próximo item. Lagoa da Canoa pertencia a Traipu quando foi emancipada. Quando foi emancipada, pertencia a Arapiraca. Então está errado. Aí letra C aqui cai e letra E também cai. Ficamos com a nossa resposta, letra D. Quando a gente vai eliminando, a gente vai se livrando, né, dos pesos mortos, né, que a gente tem. Então, questões de verdadeiro ou falso, questões de associação de colunas, questão de que tem a possibilidade de você ir eliminando, você elimine, porque vai ganhar tempo, né? E aí você já sabe que as duas últimas são verdadeiras. Mas se você não lembrasse da questão quais as lagoas existiam em si, e poderia até ter dúvida, você nem precisaria lembrar, porque você já ia descobrir a resposta, né? A resposta aqui é verdadeiro, verdadeiro, né?
além da agricultura, a pesca era um meio importante para a população, verdadeiro. Havia um conjunto de lagoas que serviam à pesca, são elas: Lagoa Grande, Lagoa do Ginipapo, Lagoa do Mato, Lagoa da Pedra. E a própria lagoa que deu nome à cidade, né? Então, a nossa nona questão está correta. Também o último item, né? Que nos dá a letra D como resposta, né? E aí, como última questão do dia de hoje, nós temos a 10ª questão sobre os símbolos municipais de nossa cidade, né? Sobre o que representa as cores da bandeira do nosso município. Me digam aí qual é a resposta. Vocês têm aí alguns minutos para analisar e me dizer qual é a resposta. O amarelo é a riqueza produzida pelo intercâmbio do comércio. O verde representa a esperança de dias melhores no desenvolvimento global do município. O azul da bandeira significa o manto celeste que envolve o município. E 4, o branco, a pureza dos camponeses. Já vi que já tem gente marcando aqui. Marcelo marcou letra A. Mais alguém? Vamos lá, vamos lá. Me digam aí a resposta. Clédia, também letra A. Núbia. Muito, muito, muito bem, gente. Muito bem, muito bem. As 4 alternativas retratam o que a simbologia das cores da nossa bandeira. O amarelo é a riqueza produzida pelo intercâmbio do comércio, pelo comércio da nossa cidade. O verde é a esperança, mas não é a esperança apenas, mas sim de dias melhores no desenvolvimento global do município. O azul, tá? O manto celeste que envolve o município. O branco, a pureza dos camponeses. Está corretíssimo as 4 alternativas, né? Essas 4 alternativas, eu já falei para vocês. Essas 4 alternativas, a gente pega um arranjo simples, a gente tem nesse arranjo a gente tem 16 possibilidades. 16 não. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24 possibilidades de questões. 24 questões. Só nessas 4 alternativas aí. Né? Eu vou até mexer. Já vou me comprometer a fazer as alterações. E vou fazer umas 10 questões só dessa questão. Para que todo mundo guarde essa informação. Teve uma questão parecida em São Brás, com relação à bandeira de Alagoas. Mas a nossa, como tem esse destaque no nosso registro, no nosso livro, para as cores da bandeira do município, eu tenho quase que uma certeza de que vai cair uma questão com o uso dessa simbologia. Pronto, gente, chegamos ao final da aula, né? Obrigado pela participação, pela presença de todos, né? Acabei de colocar também, agora à tarde, as aulas de ontem, né? As aulas de ontem, no grupo de vocês, né? Quem não acompanhou a aula de ontem, por favor, assistam a aula hoje, né? Ô, Nando, Oi. vai ter aula à noite, não, né? Não, não, não. Aulas amanhã à tarde de português e amanhã à noite de regime jurídico. E quinta-feira de português à tarde e matemática à noite. Sexta-feira, geografia. Sexta-feira, geografia. Viu, gente? Obrigado aí pela participação, pela presença de vocês, né? Quem não pôde assistir a aula ontem, acompanhe, assistam, é importante. Se vocês perderem o foco agora e deixarem de continuar no ritmo, vocês vão acabar entrando no mesmo bojo daquelas pessoas que pararam e quando sair o edital vão endoidar para querer tirar o tempo perdido e Só, isso não vai ser bom. um lembrete não, uma posição, né? Depois que tipo assim, a prefeitura aí vai pagar
o certo mesmo, né? Como é que chama? O piso, né? A atualização, os 20%, né, que foi dado agora de É. reajuste, né? Aí Arapiraca vai cair em peso aqui, viu? Porque não vai ter concurso lá, né? Não, vai não, vai não. O Luciano não Então vai é fazer assim, agora, não. é o que eu acho, né? Não, a tendência, o cargo de professor, a tendência é que seja. Eu não tenho ideia ainda, Rosiette, de quando o edital vai sair. Só que saiu agora o pré-edital de Palmeira, né? E aí a história é que Palmeira, Giral, Canoa e Feira Grande, né? E Coité vão fazer juntos. E já saiu o pré-edital de Palmeira, então eu acho que logo, logo tem movimento nessas outras prefeituras. Agora, tendo em Palmeira, tendo em Coité, tendo em Feira Grande e Giral, são cidades também próximas de Arapiraca, né? Então vai dividir, o pessoal vai acabar espalhando, né? Mas há um risco de ter uma procura aqui, né? Porque a gestão em si deu um reajuste que não houve nem discussão com o Sinteral, os 20% foram abraçados, que o menino do Sinteral até fez o seguinte: eu vou abrir aqui o livro, tal, aí o caderno, vou abrir o caderno aqui para a gente iniciar a discussão. Aí a prefeita e a Joana foi e disse, não, a prefeita se colocou e disse que já foi feito o estudo, o Milton Canuto já tinha feito o estudo e o município vai dar 20% de aumento. Aí o rapaz foi e disse, então deixa eu fechar aqui o livro, não tem mais o que discutir não. Porque sabe que foi bem acima do que está sendo debatido por aí afora, né? Para ter uma ideia, o Estado deu 5%, né? Iniciou até uma greve, e para se ter uma ideia, porque a gente tem que ver que é diferente a questão, quem vai fazer para a educação, a gente tem que ver que é diferente a questão do reajuste da educação, porque o fundo da educação, ele é um fundo próprio, e que todo ano tem reajustes, que reajustam de acordo, a própria estrutura da lei já determina o reajuste de acordo com os tributos, vão sendo reajustados, e aí vai também abastecendo o fundo, que com o número de alunos, que é de acordo com o número de alunos, de acordo com o censo escolar, as cidades vão tendo uma noção, uma estimativa de quanto vai ser o aumento. E na rede estadual, houve um aumento considerável na matrícula o ano passado, devido à questão do Escola 10. O Escola 10 é a bolsa, né, do Escola 10. Houve um aumento tão grande que o reajuste do ano passado para esse ano da rede estadual é mais de 25%. Aí o governador dá 5%, e goela abaixo, sem discussão, sem receber o Central, entendeu? Que está aí o problema. É, por isso que estourou a greve, porque tem recurso próprio, é diferente das outras categorias, que não tem um fundo como é o da educação. O fundo da saúde é diferente, o fundo do Detran, o recurso do Detran e da FPM, e do recurso também das taxas e tributos que é pago no emplacamento, no licenciamento dos veículos, né? Aí por isso que é diferente o contexto. Aqui no município também houve um aumento considerável de matrículas do ano passado para esse, e o reajuste do PCC não, reajuste do Fundeb do ano passado para esse, foi um reajuste considerável que aumentou mais de 30% do ano passado para esse, de recurso da educação. A prefeita Joana deram 20% e ainda estão com margem para trabalhar, e estão trabalhando com margem, porque houve um avanço e houve uma arrecadação maior nesses termos. Por isso que não parem de estudar. Quem vai fazer para a educação, mais um motivo, mais uma, uma causa para se animar e correr atrás, que isso vai melhorar a qualidade, a estrutura de trabalho, como também vai melhorar a remuneração de todo mundo que faz parte da educação, Ô, né? Nando, Obrigado. Oi, pode falar.
as pessoas perguntam o que eu estou fazendo. Tu tá fazendo cursinho de quê mesmo? Aí eu falando que era o cursinho, que era pro concurso da canoa. Aí até as pessoas que trabalham, né, pela prefeitura, falando, os contratados, menina, não vai ter concurso esse ano, não. Eu disse, sim, esse ano pode não ter, mas o Nando falou que no próximo ano pode ter. Até abril, mais ou menos, pode sair, sim, o edital e a prova também pode ser feita. Aí as pessoas rindo de mim, dizendo que não vai ter, porque não vai ter. Eu disse, mesmo que não, se não tiver, não estou perdendo nada. Estou conhecendo pelo menos a história da minha cidade, que não sabia. Não, é a ilusão das pessoas acharem, e que não é uma exclusividade dessas pessoas agora. Vocês lembram que quando o Álvaro Melo foi obrigado a fazer o concurso, as pessoas também diziam, as pessoas que trabalhavam, também diziam que não ia acontecer. Também diziam, também mangavam, também falavam. Quando o edital saiu, o desespero bateu, né? O desespero bateu e o resultado é que poucas pessoas que estavam trabalhando e conseguiram. Poucas. Aí eu Vocês falei, Nando, eu falei, podem observar que poucas pessoas que trabalhavam na gestão do Álvaro, contratada, conseguiram permanecer. verdade. Conseguiram permanecer. Por quê? Porque não estudaram, porque acharam que não ia ter, e acharam que mesmo que tivesse, iam continuar trabalhando. E aí alguns voltam, outros não. Outros não. Isso, E eu estou tentando. estudo. Aí a pessoa, deixa para estudar só quando estiver mais perto. Do nada, comecei agora.